Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, receba nosso abraço fraterno de todos daqui da casa. Vamos começar com alguns recadinhos. As coletas ainda para os alimentos continuam, tá? Aqueles que ainda puderem, alguma sobra em casa, será muito bem-vindo aqui na nossa assistente social. Os cursos iniciaram a semana passada, mas como foi só uma abertura, na próxima semana vai estar iniciando mesmo os estudos já. Então a gente pede para aqueles que ainda quiserem fazer as matrículas, que ainda estão abertas, até a próxima quarta-feira, que é o dia que já vai iniciar. Desculpa, até terça-feira, tá? Que quarta inicia os cursos do primeiro ano, segundo e o terceiro módulo. E é isso. Bom, vamos iniciar o nosso domingo de hoje com o estudo aqui do livro Jesus no seu dia a dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. A leitura de hoje é a número 53, Os Tesouros da Alma. Não se deixe seduzir por aquilo que não pode comprar a sua felicidade. A beleza física se esvaia com o tempo. O dinheiro não acompanha o espírito após a morte. O status social não tem valor na pátria espiritual. Os bens materiais ficam para trás. As joias valiosas não podem comprar a sua paz. A fama não faz você melhor aos olhos de Deus. Tudo que é material é passageiro e secundário. Apega-se a isso é sofrimento à vista. Apegar-se a isso é sofrimento à vista. Aprenda a valorizar os bens que o acompanharão após a morte. Por uma questão de raciocínio, se todos buscamos a felicidade permanente, não poderemos encontrá-la nas passageiras. Procure, portanto, outros tesouros. A beleza interior, o dinheiro da caridade praticada, o status das virtudes adquiridas, a fama de ser humilde. A leitura de hoje é isso. Então, eu vou pedir para que todos, nesse momento, com o coração cheio de alegria, de estarmos aqui reunidos nessa manhã, que fechamos os nossos olhos, que pensamos no nosso Mestre Jesus, aquele que nos acolhe, aquele que nos aquece o coração todos os dias, e agradecemos por essa manhã, agradecemos pela presença da espiritualidade que aqui está e que já esteve antes de nós chegarmos, preparando todo esse ambiente para receber a todos. Obrigada, Senhor. Gratidão, Senhor, por estarmos nessa doutrina que nos esclarece, que nos aconselha,
e que nos fortalece. Obrigado e obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber nosso irmão Fernando, que nos dará os ensinamentos de hoje. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, que possamos receber do mais alto aquilo que nós merecemos, aquilo que nós precisamos, e que possamos sair um pouquinho melhor de quando é que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje, ele traz para nós muitas reflexões. Assim, nossa, mas sempre quando a gente vem à casa espírita, alguém fala, o Evangelho traz muitas reflexões. O Evangelho de Jesus, ele é atual. Ele fala para nós no dia a dia das nossas responsabilidades enquanto cristãos. Então, parte do pressuposto que, se estamos em uma casa espírita cristã ou uma casa cristã, nós somos cristãos. Então, somos seguidores de Jesus. Então, se nós conhecemos um pouquinho dele, nós devemos, por regra de conduta, colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que ele nos fala há muitos e muitos anos, há 2 milênios. Então, veja só a nossa responsabilidade. E às vezes, a gente acaba falhando com esse conhecimento que nós temos de Jesus. Nós ficamos chateados, bravos, irados, encolerizados, falamos o que não devíamos, sentimos muitas vezes o que não é para ser sentido, que traz mal a nós, ao nosso corpo, à nossa mente, faz mal ao outro com a nossa energia, se o outro estiver receptivo. Então nós sabemos de muita coisa e às vezes ainda a gente acaba titubeando na nossa jornada em direção à porta estreita, como assevera Jesus. Então, a reflexão atual fala para nós da parábola da figueira seca. Fala para nós da nossa responsabilidade com tudo que nós temos, com tudo que nós sabemos em relação aos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então, se nós frequentamos a casa espírita e tentamos seguir Jesus, nós somos seus discípulos. Fato, não dá para negar. Apóstolo com mais afinco, com mais amor, dedicação, com todo o devotamento, a gente vai chegar a ser apóstolo. Mas ainda, então, desculpa, eu vou chegar. Não, acho que não. Eu sou discípulo que vai batendo a cabeça ainda. Então a gente vai no mesmo caminho, tentando seguir da melhor maneira possível. E essa reflexão traz para nós uma das mais variadas formas de colocar em prática o amor de Jesus para conosco através dos seus ensinos. Quando nós saímos da porta para fora, a gente é todo cristão? Não precisa responder, que eu vou passar vergonha se eu for responder. Às vezes falta essa cristandade, às vezes falta esse amor. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para que as nossas atitudes, as nossas palavras sejam as mais coerentes possíveis enquanto discípulos de Jesus. Ah, Fernando, mas tem discípulo de Jesus que é todo amor e carinho e anda fazendo coisa errada. Somos nós, sou eu ainda que sou discípulo de Jesus e ainda faço as coisas erradas. E a gente se envergonha, né? Vamos falar, gente, não vocês. Não, não dá para colocar todo mundo não, tá? Brincadeira. Assim, às vezes a gente faz alguma coisa errada e fala assim, não, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. Se eu não conseguir nessa, eu deixo para outra. Aí eu bato a cabeça, aí eu vou no centro lá, eu faço um tratamento, eu dou uma cesta básica, aí começa a mudar a sintonia, aí da porta para fora faz tudo de novo. No dia seguinte, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação. E nessa vai num crescente da gente não querer se modificar. E uma das assertivas de Jesus, que ele fala naquela época, mas cabe certinho para nós. Ele fala assim, ó Israel incrédula, até quando hei de estar entre vós? Se nós temos o conhecimento de Jesus e não colocamos em prática, ele fala assim, não, lá de Vargem Grande, aqui em Jandira não acontece isso. Vargem Grande, até quando hei de estar entre vós? Vida e luz. Lá no centro de Vargem Grande, é propaganda, tá? Vida e luz, até quando hei de estar entre vós? Todo dia ele nos cobra. Qual que é a sua postura? Eu te ensinei há tanto tempo, você sabe o que é o certo. E da porta para fora da casa, o que você está fazendo errado?
Olha a nossa responsabilidade. Às vezes a gente vive numa comunidade pequena, num espaço restrito de convivência familiar, social, de trabalho, e é lá que as relações devem acontecer, e é lá geralmente que a gente acaba fazendo as coisas mais equivocadas. Então, a gente tem que começar a pensar nessa mudança de atitude. Jesus fala, o homem se basta pela sua palavra. Sim é sim, não é não. Então, se eu sou cristão, sigo Jesus, a minha regra de conduta é tentar da melhor maneira possível para que os meus atos, atitudes, o sentir, o fazer acontecer seja coerente com aquilo que eu sei que é o certo. Eu sei que é o certo amar, respeitar. Quero que os outros façam para mim o que eu faço para os outros de benesse. Então eu tento, mas às vezes as coisas acabam indo para o lado errado, seguindo outros caminhos, mas a retomada deve ser constante. A consciência cristã, a prática do amor, ela deve fazer-nos seguir o caminho novamente. Ela deve nos colocar no caminho da retidão, na conduta ilibada. Às vezes é difícil? Claro que é. É muito difícil. Nós somos pequenos ainda, estamos tentando caminhar em direção ao mais alto. A gente fala assim, parece que o universo está conspirando, é para fazer testar o meu amor. A gente fala aquela palavra, a minha paciência e a minha conduta reta. Mas é isso mesmo que acontece. O mundo ainda de expiações e provas vão colocar para nós oportunidades de aprendizado. E é o X da questão, né? É a peça fundamental para a nossa mudança. Lidarmos com tudo isso, aprendermos com tudo isso e principalmente trazer para nós esse conhecimento. É aprender, fazer com que as coisas realmente aconteçam. Então o Evangelho, no seu texto, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Mas eu vou pegar de Mateus e Marcos, que fala assim: no dia seguinte, pela manhã, quando saíram de Betânia para voltar à cidade, Jesus teve fome. E vendo ao longe, à beira do caminho, uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acaso encontraria algum fruto. Mas aproximando-se dela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. E disse-lhe, que ninguém jamais coma de teu fruto, nunca mais nasça de ti algum fruto. A figueira secou no mesmo instante e os discípulos o ouviram. Vocês já ouviram falar assim, ó, eu estou passando por problemas. Ah, está passando por problema? Vai lá no Consolador e conversa com o Kiko. Conversa com ele. Ou se não, vai no atendimento fraterno, conversa com alguém que está lá à disposição. Julião está lá, o rei está lá, conversa com alguém. Conversa com alguém. Então, olha só, essa pessoa teve fome. Teve fome. Como aqui, não é ao pé da letra que o texto, mas a simbologia que traz. Quando a gente tem fome de conhecimento, a gente tem fome para saciar as nossas angústias, os nossos problemas que estão aqui e sobem aqui e deixa a gente desnorteado. A gente vê no atendimento fraterno. Quando não tem um atendimento fraterno, eu tenho um vizinho que sabe ouvir e a pessoa vai lá tentar saciar a sua fome para trazer para ela a paz e a serenidade. Agora imagine que nós, estando com fome, querendo apagar aquele fogo que está consumindo o nosso ser de angústia, amargura, depressão, e a gente vai até alguém, e esse alguém não fala absolutamente nada que nos conforte, absolutamente nada que alimente a nossa alma, que faça refrigerar o nosso espírito, dando a ele paz para caminhar adiante. Imagine só, a gente sai de lá triste, cabisbaixo. Olha, eu fui lá no centro e não consegui receber absolutamente nada. Eu fui falar com o meu vizinho lá, ele nem deu bola. Eu mandei o WhatsApp para alguém, nem respondeu, nem ficou azulzinho, nem viu que eu estava mandando mensagem para ele. E às vezes a gente se sente desamparado.
E é uma figueira sem fruto quando a gente vai até um lugar e não sacia a nossa sede. Olha só a nossa responsabilidade da busca, de buscar aquele que nos traz paz. Mas, poxa vida, como assim responsabilidade? Eu tenho que saber onde vou buscar? Mais ou menos. A gente tem que buscar algum lugar que traga paz. Mas olha o contrário que a simbologia mostra para a gente. Quantos se achegam até nós, querendo também ter essa saciedade através da palavra de amor ou através do afago de amor? O trazer ao peito e somente abraçar, doar energia. E a gente não faz isso, porque não tem tempo, porque sempre a gente acha que o nosso tempo é muito mais valioso do que o tempo do outro, ou porque a gente não está afim de ouvir, porque a gente tem tanto mais problemas do que o outro, os nossos problemas são muito maiores do que dos outros. Então veja o que o ensino traz, da possibilidade de nós também darmos o fruto ao outro. Poxa vida, Fernando, mas Jesus fala, se eu não der o fruto, eu vou morrer? Porque ele fala, a figueira, ela secou porque ela não era boa, porque ela não produzia bons frutos. Então, se eu não souber acolher, se eu não conseguir dar um abraço de amor, se eu não tiver boa energia, eu vou desencarnar? Não, não vai não. Porque nós temos outras oportunidades. Olha só, o ensino nos traz a reflexão, e a reflexão tem que gerar mudança. Tem que gerar mudança. Então, olha só a nossa responsabilidade enquanto trabalhadores da casa, enquanto seguidores de Jesus, enquanto discípulos de Jesus, daqueles que vêm buscar até nós a calma que ele precisa. Buscar até nós aquilo que vai trazer ele à reflexão, não colocando a nossa opinião, mas pensando como que Jesus agiria naquele momento. O que Jesus faria em relação àquela pessoa? Ah, Fernando, Jesus fazia assim, ó, pá, e curava a pessoa. Se a pessoa tivesse merecimento, e se fosse necessário na época ver a transformação material. Nós não temos esse poder. Alguns conseguem fazer com que as coisas aconteçam, mas a maioria não. Então, o que nós conseguimos fazer é alimentar pouquinho, dar um pouquinho de água a quem tem sede, saciar a quem tem fome, com o nosso conhecimento, com um pouquinho daquilo que nós temos. Falou-se dos cursos aqui na casa. As casas espíritas têm por regra de conduta o oferecimento dos cursos, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, conhecendo um pouco mais da doutrina espírita e dos ensinos de Jesus, tornar-se trabalhadores das casas ou da casa e principalmente tornar-se o bom cristão, o bom cidadão, a boa pessoa, tirando o homem velho, como diz o Evangelho, trazendo o homem novo, para que todo momento que nos for solicitado o fruto, nós possamos dá-lo da melhor maneira possível. Tem vezes que a gente vai na feira, pega aquela fruta linda, pêssego, né? Que estava passando a época do pêssego, minha mãe, a gente mora lá em São Roque, minha mãe foi lá no mercado em São Roque e comprou um pêssego lindo, maravilhoso. Aquele pêssego de R$14,90 o quilo, estava lindo mesmo. Ela abriu, sai até água na boca de ver aquele pêssego lindo. Passou 2 semanas, estava acabando a safra, ela comprou outro pêssego lindo e maravilhoso. Estava R$12,90, tinha baixado R$2. A hora que ela abriu, estava encruado, não estava bonito. Aquele fruto não deu para sentir o sabor. No dia de hoje, quando eu sair daqui, dessa porta para fora, olha a comparação esdrúxula, desculpa, que eu não consegui pensar em outra coisa. Qual pêssego que eu vou ser? O pêssego carnudo que consegue saciar, que dá vontade de comer? Ou é aquele xoxo, aquele que não tem graça, aquele que a gente fala assim, não dá não, gastei dinheiro à toa. Quando alguém se achegar até nós, querendo consolo, carinho, amor, afeto, caridade ativa, quem eu sou? O pêssego carnudo que oferece?
ou aquele pêssego xoxo, que dá até para comer, mas não dá força, porque eu não consigo ter vontade, porque não traz para mim nada, absolutamente nada. Então, é isso, perdão, que esse primeiro trecho traz para nós, falando quem nós somos. O que eu faço com o que eu tenho? Eu não vou secar, eu não vou desencarnar, eu tenho outra oportunidade. O próprio Jesus fala isso para nós. Nós temos outra menção da figueira. Figueira, símbolo da prosperidade, símbolo da fartura. Alguns segmentos religiosos falam que o figo está simbolizado com amor, porque a folha ela traz uma menção ao coração. Então, várias simbologias. Mas o Evangelho, ele fala para nós de outra passagem. Então Jesus contou essa parábola. Isso está em Lucas 13, 6, 9. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não os encontrou. Então disse ele ao cultivador da vinha: há 3 anos que venho buscar frutos nesta figueira e não os encontro. Corta-a, porque ela ainda está ocupando a terra inutilmente. Então, Jesus narrando essa parábola. A figueira não dá fruto, 3 anos se procura, 3 anos não dá absolutamente nada, está ocupando espaço, corta ela. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave em torno dela e ponha adubo. Talvez assim produza fruto. Caso contrário, mandarás cortá-la. Olha só, poxa vida, eu não tenho, eu fiz curso na casa, passei por um monte de atendimento fraterno, eu ainda acho que não dou bom ainda não. Olha, estou batendo cabeça, mas aqui Jesus fala, a árvore que não dá fruto recebe um voto de confiança. Olha só, a árvore que não dá fruto recebe um voto de confiança. Então, a gente vem, passa pelo atendimento fraterno, faz outro tratamento fora da casa se for necessário, tratamento médico mesmo, para que a gente possa entender o que passa aqui e o que passa aqui. Para assim nós nos modificarmos, crescermos e receber, e quando ele fala esse adubo, trazendo aos dias de hoje, é o conhecimento que a gente tem que sentir o conhecimento. Não é só, eu vou lá na biblioteca, comprei um livro que fala sobre tudo do ensino de Jesus na atualidade para a transformação do ser, para ele ficar luz. Eu li, não entendi nada. Então, o adubo não foi necessário. Busca outro. Eu li aquele que é um livro mais fininho, cheio de figurinha, mais fácil, que a gente acaba falando. Aquele me trouxe uma reflexão. Agora eu consigo entender um pouco do outro. Então, olha só, a possibilidade de nós aceitarmos o conhecimento e trabalharmos com aquilo que nós temos. Para cada árvore, não tem que colocar um adubo específico? Para a folha é um jeito, para a raiz é outro, para o fruto é outro. Se está muito ácido o solo, coloca calcário, pode colocar esterco de vaca, o de galinha tem que curtir um pouco mais. Então, olha só. Quantas coisas que se achegam até nós em relação ao conhecimento que vai nos fortificar, nos trazer fortes, nos fazer refletir. Se achega das mais variadas formas e conforme o nosso estágio de evolução, a gente assimila de uma maneira diferente. Então olha só o voto de confiança. Não, vamos colocar adubo. Jesus falando. É o Jesus trazendo para nós isso. Vamos dar um voto de confiança, vamos deixar um pouquinho mais forte ele. Vamos colocar, vamos dar outra chance. Fernando, mas se passar 3 anos eu não aprender nada, ele corta, eu pumba, já cai dentro da cova e desencarno? Não, é oportunidades. É sempre oportunidades. Então veja como Jesus é atual, como o seu evangelho revigorante nos traz a reforma e a melhora. Basta-nos perceber, basta-nos dar a oportunidade de enxergar. E a gente vê assim, poxa vida, quantas coisas se passaram em nossas vidas e a gente conseguiu se manter forte.
Tantas outras a gente blasfemou, xingou, esmoreceu, caiu, mas levantou. Tantas pessoas que nós conhecemos que passaram por tantas coisas gigantescas e ao final da passagem retomam o fôlego e falam: graças a Deus, eu consegui passar por mais uma. Obrigado, Jesus. Então veja quantas pessoas, aí pega na simbologia que Jesus traz. Uma vez eu estava lendo um livro que fala que o ser humano é essa figueira que ele recebe do chão, do conhecimento, da terra, a oportunidade, né? E à medida que ele vai evoluindo, à medida que ele vai crescendo, mesmo que as folhas caiam, elas servem de aprendizado, porque elas se revolvem ao solo e voltam de energia renovada. Então, é uma simbologia simples, que a gente, se perceber nela, a gente conseguiu entender o que a gente passou. Porque o que caiu, o que trouxe pesar, o que trouxe constrangimento, o que trouxe agrura ao coração, cai ao solo, revolve e volta como conhecimento. Mas às vezes nos abalam tão grandemente que os nossos frutos mesmo, que mirrados, as nossas folhas, até as mais verdes de esperança, caem no chão. E a gente se sente uma árvore pelada, pelada. Mas Deus é tão bom que nos dá a oportunidade do dia seguinte. Da oportunidade do dia seguinte. Então, olha só, eu tento enxergar a doutrina espírita, o ensino de Jesus no meu dia a dia. Às vezes não dá porque eu tenho a trave no olho, né? E enxergo o cisco no olho do irmão, mas às vezes eu consigo perceber. Não é sempre, tá? Mas a gente tem que tentar isso. Eu estava em casa, a pitangueira estava cheia de flor, cheia de abelhinha, coisa mais. A pitangueira tem acho que uns 30, 35 anos, talvez um pouco mais ainda a pitangueira em casa. Linda, formosa. E estava cheia de florzinho, um monte de abelha, marimbondinho, e deu uma chuva com vento. E detonou a pitanga. A gente falou assim, não, dessa vez ela desencarna. E as folhas caíram bastante, as flores, que estava carregado um cheiro, um perfume que chegava até a enjoar de tão doce que estava no ar. Porque ela é grande, tem uma copa acho que de 6 metros mais ou menos, grande, grande, grande. E a gente fala assim, olha que judiação, ela não vai dar frutos. Porque todas aquelas florezinhas, elas perdem as pétalas e viram uma pitanguinha. Olha que maravilha, vira uma pitanguinha. Só que caiu um monte. E a gente pequeno, sem confiança, assim, poxa vida, olha, Deus deu para São Pedro. São Pedro deu um arrebalde aqui que acabou com tudo. Mas o que aconteceu? A vida da pitanga, ela levou um abalo. No mesmo ano, ela carregou de pitanga. Porque o abalo era necessário para que todo aquele monte fosse disperso, selecionado, para que ela tivesse mais força. E quem estava de fora viu e falou assim, ó, já era pitanga. E quantas vezes, assim, ó, já era, ele não consegue se erguer, ele não vai se reerguer. Perdeu tudo, morte prematura, doença que bate a porta, perdeu emprego, brigou não sei na onde, aconteceu isso. Dos outros, às vezes acontece com a gente. E no ano seguinte, no momento seguinte, no dia seguinte, o fôlego vem, mesmo que cobrando de nós uma postura mais ereta, mas mesmo assim a gente vai erguendo, erguendo, erguendo. Passou o tempo, a gente é pitanga carregada. Olha só o que a natureza traz para nós de ensino. Jesus usava isso. Então, é enxergar o ensino, por mais que o abalo aconteça, por mais que a gente se sinta triste, cansado, abalado, quebrado com o vento do dia a dia, o dia seguinte traz calmaria. O dia seguinte traz uma outra oportunidade. Mas nós temos que ter o conhecimento de Jesus, a base sólida, acreditar. Acreditar. Está no capítulo 2 Espiritismo que fala o poder da fé. Esse trecho da parábola da figueira seca. Jesus, ele falou que não coma mais de ti, seque, é a fé, é a energia que ele colocou naquilo para ensinar a transformação, para ensinar, para mostrar que aquilo que não é necessário, que deixe de lado e a gente continue caminhando.
Então, olha só, o poder da fé. A fé é transformadora. Ah, Fernando, então se eu tiver fé, eu vou falar para aquela figueira secar? Figueira seca? Não. Qual que é o X da questão? É a transformação. A gente não vai falar assim, nossa, aquela pessoa é seca pimenteira, e a pimenta vai lá e seca, a planta vai e murcha, o papagaio quase desencarna quando a pessoa chega perto. É energia, é energia. A energia pode ser transformadora. A energia pode trazer muitas coisas boas. Nós temos que moldá-la. Quando fazemos as vibrações, é o poder da fé junto com a nossa energia. Olha só, é o poder da fé junto com a nossa energia. Ao invés de falar para a figueira secar, para a plantinha murchar, eu vou mudar o foco. Eu vou pedir em prece que a minha energia seja elevada, transformada, multiplicada em benefício daquelas pessoas ou daqueles lugares que eu estou mentalizando. Aí numa das projeções, estava falando do Evangelho no Lar, falando da sequência do Evangelho no Lar. Então a gente vai acompanhando aquela sequência. Num dos momentos que estava aqui na projeção, fala para deixar um momento em silêncio, para que a pessoa que está lá participando do Evangelho no Lar, ela possa projetar a sua energia para quem ela acha que precisa. Pensar naquilo que ela acha que a pessoa está merecendo, precisando, necessitando. Então, olha só, tem toda uma sequência, mas tem um momento que você vai dar muito de si, que você vai colocar todo o seu potencial de amor, de glória, de refazimento, de vida a locais e pessoas. É o poder da fé, é a multiplicação daquilo que você tem de bom. Então, é a obrigação de tudo que nós passamos, conhecemos, temos. Ah, Fernando, ainda eu não faço o Evangelho no Lar. Faça porque é bom. Não é porque é obrigação, não, porque é bom. Aí depois que você percebe que é bom, aí você faz. Aí você faz. E quando você deixa de fazer, você pensa assim, poxa vida, por que eu não fiz? É o alimento, é o fruto toda semana, é o trazer os bons espíritos, é o poder da fé. Quanto mais fé você tem, mais você pede em benefício dos outros, em benefício seu próprio, porque nós também precisamos pedir em nosso benefício, para que as nossas energias sejam as mais puras e boas possíveis. E o que acontece? Como dizem os poetas, o universo conspira ao nosso favor. As coisas boas começam a acontecer sem a gente perceber. E os bons espíritos, percebendo isso, o que eles fazem? Eles fazem assim para aqueles que precisam, sussurram ao coração. Vai até o fulano, que lá você vai encontrar um pêssego carnudo. Olha só, olha como o negócio acontece. A literatura espírita fala isso para nós majestosamente. Os bons espíritos falam isso para nós com toda a propriedade. As pessoas se achegam até nós estamos de bom coração, dispostos à ajuda, ao auxílio, ao amor, à caridade constante, se achegam até nós e a gente fala assim, eu nem sabia que eu poderia falar tudo aquilo. Às vezes, nós nem conseguimos falar porque nós não temos palavras, mas nós falamos assim, eu dei um abraço tão gostoso naquela pessoa que até eu me senti bem. Não precisa falar, é só abraçar. Você não consegue abraçar porque não tem jeito, é da sua cultura, é do seu feitio? Ouça, só ouça. E a gente fala assim, nossa, se fosse antigamente eu não teria paciência para ouvir, mas hoje o meu coração está tão limpo, que eu percebi que ela só queria desabafar. Então olha só como os bons espíritos usam os artifícios que nós temos. Eles não querem de nós grandes obras. Jesus não quer de nós grandes coisas. Ele quer de nós justamente aquilo que nos cabe fazer. Para um é coisa pouca, é pequeno, para outro é maior, porque a força dele é maior do que a nossa. Então nos cabe só fazer aquilo que façamos da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E a gente tem que fazer, é regra de conduta, é colocar em prática aquilo que realmente nós entendemos como certo. Então, continua assim.
E passando os discípulos pela manhã, depois que a árvore tinha secado, pela manhã, viram a figueira seca até as raízes. Admirados, diziam: como secou repentinamente a figueira? A fofoca, já começa a fofoca entre os apóstolos lá. Pedro, recordando, disse-lhe: Rabi, olha a figueira que condenaste, secou. Jesus respondeu: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não hesitardes, não, eu acredito em Deus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de hoje, eu vou conseguir. Chega no problema assim, não, acho que eu não consigo. Não vai dar. Não, eu não tenho força. Vou voltar para casa, fazer mais um evangelho, eu faço uma semana, eu vou fazer 2. Não, eu vou vir no caminho lendo o evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou hesitando. Cadê a fé robusta? Cadê a fé robusta? A fé inteligente, a fé que transforma. Não pode ser fé vacilante. Allan Kardec fala para nós da fé robusta, a fé vigorosa, transformadora, que transmuta energias, que tira energia ruim, faz virar energia boa. Onde ela está? Fernanda, às vezes eu deixei em casa. Não pode. Ela tem que estar constante conosco. Ela precisa dessa transformação constante. Ela precisa desse alimento, que é o artifício da prece, é o artifício do acreditar. E Jesus fala para não hesitar. Se nós não hesitarmos, ele fala, fareis não só isto da figueira, mas até mesmo se disserdes a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, e não hesitar em seu coração, mas acreditar que se realizará o que diz e assim lhe acontecerá. Poxa vida, Fernando, eu acredito, realmente eu acredito. Eu conheço a doutrina espírita, conheço os ensinos do nosso Mestre Jesus. Eu acredito, eu peço, eu tenho fé, mas só que eu não consigo. Eu pedi, eu não recebi, eu queria tanto receber tal coisa, a cura, o emprego, uma família mais calma, eu queria ser mais sereno, eu queria ser mais feliz, mas eu não consigo. Cada um está no estágio evolutivo. Nós recebemos aquilo que nós merecemos. Nossa, Fernando, será que eu mereço tanta coisa ruim assim? Nós recebemos aquilo que nós precisamos, ao invés da palavra merecimento, porque a gente duvida ainda que nós merecemos as coisas que não são tão legais aos nossos olhos. Mas Deus é tão bom que nos dá as coisas para nós aprendermos, para nós evoluirmos. Se nós acreditamos na doutrina espírita e conhecemos um pouco dela, nós sabemos que nós temos os nossos débitos anteriores, desta encarnação ou das outras. Se eu tento buscar nessa, eu não consigo enxergar o porquê eu sofro, o porquê que eu não mereço, ou porquê que eu não entendo o problema que eu tenho, ou a oportunidade de aprendizado que eu tenho, está na outra encarnação. Mas não nos interessa saber o que nós fizemos na outra. Se eu fiz nessa, eu tenho que voltar, repensar naquilo que eu fiz, pedir perdão, fazer aquilo que eu não fiz. Se eu não conseguir fazer, pedir outra oportunidade daqui para frente. Então, é o aceitar. E quando a gente aceita o nosso fardo, e mesmo pedindo eu não recebo, olha o pulo do gato. É a fé que vai transformar. É o acreditar. Poxa vida, Fernando, eu tenho que acreditar que Deus está me dando? Não, Ele não está dando aquilo. Aquilo é um artifício para oportunidade de aprendizado. Para oportunidade, por mais que o fardo seja pesado. Aqui ele fala da montanha. Né? Se eu tiver fé realmente, ao invés da figueira secar, eu vou falar para aquela montanha, passa daqui para acolá. E muitas vezes a montanha é minha, a montanha são os nossos problemas, a montanha é minha. Por quê? Mesmo que eu fale para a montanha, passa daqui para acolá, ele não fala para a montanha diminuir, para a montanha ir para o mar, para a montanha ir para longe. O que fala o texto de Jesus de muito e muito tempo? Ele fala da montanha, passa daqui para acolá. Porque se nós estamos caminhando e eu falo para a montanha, para o meu problema, passa daqui para lá, eu continuo. Mas se eu olhar para trás,
e eu vejo aquela montanha, eu vejo tantas outras, mas eu vejo a minha. A minha tá assim, ó, Fernando, em luminoso de neon ainda. E chamando com a mãozinha assim, ó, vem, 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 porque eu sou tua. A montanha é minha. Mesmo que no momento, com a fé que eu tenho, ela passe daqui para colar, é o fôlego que eu recebo. Olha como Deus é bom. Ele me dá o fôlego para que eu possa sentir confiante, mais para frente caminhar, tendo a certeza que eu consegui, mas a consciência do cristão fala assim, poxa vida, eu tenho um problema a resolver. Aquela montanha é minha. Aí eu vou lá cavucar ela, para ela diminuir, para ela diminuir, para ela diminuir, porque ela é minha. Olha como o ensino é maravilhoso, como ele é atual. Nós temos muitas montanhas, umas maiores, outras menores, e o tempo da nossa encarnação ou das encarnações vão se encarregando para que elas sejam oportunidades. E às vezes o problema é tão grande, que a gente sobe na montanha com força, fé, vigor, amor e acreditar, essa crença fervorosa, que a gente consegue do alto da montanha, do topo da montanha, divisar oportunidades. Assim, ó, o meu lugar é aquele. A porta estreita que eu devo se caminhar é até lá. E eu vou. Então olha o fôlego que nós temos. É o acreditar. E ainda nós seguimos. Que fala assim, Jesus. Por isso vos digo, tudo que pedirdes com fé em oração, confiai que já recebestes. Que já recebestes. E ser-vos-á feito. Então a gente tem que tomar cuidado com o que pede. Cuidado. Cuidado. Eu gosto de caminhão, eu gosto de Scania. Eu gosto de Scania, acho bonito, aquele caminhão grande. Não sei dirigir. A minha carteira é B, é para carro pequeno. Esse tinha C, eu renovei, baixou para B. Porque eu não quis fazer outros exames, porque eu só dirijo o carro. Aí eu vou pedir uma Scania. Então olha só, eu vou ter que tirar outra carta. Eu vou ter que fazer outro exame. Eu vou ter que aprender a dirigir a Scania. Eu falo assim, Jesus, Deus, por favor, me dê uma Scania. Aí para na porta de casa. Na porta de casa só passa um carro, porque eu moro no meio do mato, só passa um carro, 2 não passa. Imagine, se essa Scania que eu pedi chega lá, eu não vou sair de casa. Como é que eu vou trabalhar? Se eu pedir hoje, amanhã tem que trabalhar, eu não vou saber tirar. Meu vizinho também não sabe. Na rua, ninguém sabe dirigir Scania, porque eu nunca vi ninguém dirigindo Scania lá. Como é que eu vou fazer? Vou perder o dia de serviço. Trabalho na prefeitura de Cotia, vou perder o dia de serviço. Vão descontar. Ah, pode chamar uma bonada, mas eu já tirei esse mês. Ih, vão descontar mesmo. E agora? Mas eu ganho X, eu tenho tanto de gasto. Olha o tamanho do tanque da Scania. Imagine o IPTU, porque ela ocupa espaço no chão. Imagine o IPVA da Scania. Então, olha só. Se eu pedir e receber, meu Deus, eu estou perdido. Ah, então tem que pedir diferente. Ah, Deus, me dá força, discernimento para que eu faça uma boa escolha em relação ao meio de locomoção. Aí vem o cavalo na porta de casa, para eu saber lidar, ter paciência, arrumar uma charrete. Aí o cavalo vai embora, quem vai ter que puxar a charrete sou eu. Então olha só, a gente pede, a gente acha que a gente merece tanta coisa, mas se eu peço uma coisa grandiosa, eu não consigo lidar com isso. Não consigo lidar com isso. Então, o que nós devemos pedir é força, sustentação, paz de espírito, para que a gente possa escolher o bom caminho. Às vezes é difícil, muitas vezes, você falar isso para outro e a gente também entender que a gente deve pedir o básico, que a gente tenha força, estrutura, para que todo o resto venha por acréscimo da bondade de Deus. Mas é exercício, é prática. A fé é construção. A fé é busca constante. Não dá para fazer assim, ó, pumba, as coisas acontecerem. É difícil, claro que é. Então, aos poucos, a gente vai percebendo que esse engrandecer espiritual começa na casa edificada sobre a rocha, como disse Jesus. Se nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, no sustento do amor, do conhecimento e da prática de Jesus, a gente se sente forte.
Então pode vir todos os abalos, pode derrubar folha, trincar a parede, cair o bloco, o telhado, sair avoando. Mas a firmeza, a base sólida chamada Jesus, que nos fortalece e faz nos ser fortes, ela permanece. Todos os abalos podem vir. Se Jesus está conosco, tudo que vem é acréscimo para nosso conhecimento. Às vezes, vamos nos sentir abalados? Claro que vamos. Mas se temos esse Jesus, a gente olha para baixo e fala assim, estou firme, Jesus. E continua assim, está quase acabando. Então os apóstolos disseram ao Senhor, somos nós estávamos lá com o G. Aumenta-nos a fé. Olha todos nós pedindo lá. E hoje, aumenta-nos a fé. Nós queremos que a nossa fé cresça e pedimos a Jesus que Ele que nos ensina. A gente fala, aumenta-nos, Senhor, a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te, planta no mar, e ela vos obedecerá. Então Jesus fala, se nós tivermos essa fé pequenina, diminuta, mas se nós acreditarmos, o que vai acontecer? Tudo se transformará. Mas tenham a certeza, meus irmãos, essa transformação não é a transformação que eu quero, que você quer, que nós queremos. A transformação acontece na medida da nossa capacidade de suporte. Na medida que nós vamos conseguir aprender. Se o ensino é muito grande, eu tenho que lavar a Scania, eu tenho que pegar uma escada e subir com o balde. Eu não tenho força para isso. Eu não tenho tempo para isso. Então, às vezes foi me reservado aquilo que é menor, onde eu vou conseguir lidar da melhor maneira possível. E às vezes o problema é gigantesco, a gente não consegue resolver. É pequeno, nós não conseguimos resolver. Falando de resolução de problema, sempre me vem essa cena que eu presenciei. Acho que eu já contei aqui, mas cabe no dia de hoje e me veio à memória agora. A minha filha estava saindo do carro com um batom branco e um batom preto da mão. A hora que ela abriu a porta, o batom branco caiu no chão. Ela nunca tinha comido batom branco. Ela estava acho que com 6 anos, mais ou menos. E ela começou a ficar muito abalada emocionalmente. E ela falou assim, meu Deus do céu, onde já se viu? O meu batom branco caiu na sarjeta, eu nunca comi um batom branco. Será que eu vou ter outra oportunidade de comer um batom branco? Ela está com 16, a gente fala isso para ela às vezes hoje. Será que eu vou ter outra oportunidade de comer um batom branco? Eu nunca comi um batom branco. O problema dela foi grandioso, para ela foi grandioso. E a minha ex-esposa, com todo amor e carinho, consolou-a, falando que Deus é bom, que vai ter outra oportunidade. E recebeu outro batom branco, talvez não com o mesmo gosto daquele, mas recebeu outro. Imagine as coisas grandiosas que abalam as nossas estruturas, que batem à porta da nossa casa, adentram a nossa casa e batem à porta da nossa casa moral. E às vezes nós nos sentimos fracos, caídos, na sarjeta, suja ainda. É o abalo que a vida nos traz para trazer-nos a reflexão, a mudança, ao acreditar e a transformação. Por mais baixo que nós chegamos, ou vamos chegar ainda, que tenhamos Jesus. As estruturas abaladas da casa edificada sobre a rocha são oportunidades de reerguimento. As folhas caídas, quando somos árvores, com os frutos mesmo que tenros, prontos a serem ofertados ao outro, somos abalados, o tenro também cai e é desperdiçado, vamos ser agraciados por Jesus, tendo outra oportunidade. Para muitos, o dia de hoje se chama presente. Para nós, espíritas, chamamos de oportunidade de colocar em prática esse ensino de Jesus maravilhoso que está há 2000 anos falando para nós. Você pode, você consegue. E às vezes ainda nós duvidamos dessa grandiosidade, desse mestre maravilhoso. Mas se ele vem por aquela porta, e nesse salão imenso que nós não conseguimos divisar devido à nossa
pequena vista, a nossa vista não material, mas que esse Jesus te achega através dos nossos mentores e senta ao nosso lado. Sabe aquele amigo que sabe dos nossos problemas, mesmo sem você falar nada, absolutamente nada. Aquele amigo que sem falar já diz muita coisa, é Jesus. E ele se assenta ao nosso lado, sabendo o que passa no nosso coração, da amargura que sobe até a nossa mente e turva a nossa visão para o dia de hoje, ou para o futuro que está por vir. O que ele faz? Ele só nos agasalha em seu abraço, só nos traz a seu peito e sussurra ao nosso ouvido, fazendo vibrar todas as nossas células, trazendo a sanidade, a paz, o amor. Falando assim, você pode, você consegue. E a gente só diz, obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Eu faço a prece de encerramento. Então vamos assim, agradecendo a Ti, Senhor, a oportunidade desse encontro fraterno em torno do Teu nome. Pedimos uma vez mais, querido Mestre, que a Tua luz se achegue até essa casa de oração, envolvendo a todos que se encontram aqui, sejam eles encarnados ou desencarnados, trabalhadores ou frequentadores. Que todos hoje, em Seu nome, Senhor, possamos receber aquilo que nos é de merecimento, aquilo que nos é lícito para crescermos, evoluirmos e ascendermos ao mais alto e principalmente em direção a Ti. Que esta semana que está por vir, Senhor, seja de oportunidades, onde vamos colocar em prática o Teu Evangelho de amor. Para todos os momentos que iremos passar, para os momentos bons, queremos que o Senhor esteja conosco. Para os momentos não tão bons, pedimos humildemente, nos sustente, amigo. E pedimos sempre, sempre, por tudo, que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos.